Um eixo em rotação pode fazer rodar uma espira condutora numa região do espaço onde exista um campo magnético uniforme B. Qual das figuras seguintes representa a situação em que é maior o módulo do fluxo magnético que atravessa a superfície delimitada pela espira? Para respondermos mais confortavelmente a esta questão, vamos fazer uma pequena revisão sobre o conceito de fluxo de um campo magnético. Fluxo de um campo magnético. O fluxo de um campo magnético define-se matematicamente através desta expressão. Nós vamos dissecá-la e vamos compreender de facto em que é que consiste o fluxo de um campo magnético. Antes de mais, está aqui representado a verde um campo magnético, as linhas de um campo magnético no espaço. Representado a vermelho está uma linha que delimita uma superfície de área A. E, perpendicularmente a uma das faces desta figura geométrica, nós definimos um vetor que lhe é permanentemente perpendicular, o vetor n. Ou seja, neste momento, dada a orientação de n e de b, nós concluímos que a espira delimita uma superfície de área A que está perpendicular, está neste momento orientada perpendicularmente às linhas do campo magnético B. Portanto, se queremos calcular o fluxo de um campo magnético B, que a unidade do sistema internacional é Weber, WB, nós temos que multiplicar a intensidade do campo magnético B, que no sistema internacional a sua unidade é o Tesla, pela área delimitada pela espira, vamos chamar espira esta linha, que no sistema internacional se exprime em metros quadrados, e ainda pelo cosseno do ângulo que o vetor campo magnético forma com o vetor n. Portanto, se tivermos estes três dados, nós sabemos qual é o fluxo do campo magnético através desta espira que delimita uma superfície de área A. Que maneiras temos para alterar o fluxo do campo magnético? Vê-se imediatamente que poderemos, por exemplo, fazer variar a intensidade do campo magnético. Podemos fazer variar a área da superfície delimitada pela espira e ainda podemos fazer variar o fluxo magnético alterando o ângulo que o campo magnético faz com o vetor que é perpendicular a uma das faces da superfície delimitada pela espira. Concluímos então que o fluxo do campo magnético através de uma espira que delimita uma superfície de área A é máximo quando o cosseno desse ângulo valer 1. Ora, o ângulo cujo cosseno vale 1 em graus, como sabemos, é de 0 graus. Ou seja, a direção do vetor B, aliás, o vetor B e o vetor n são diretamente paralelos, ou seja, apontam na mesma direção e no mesmo sentido. Claro que se rodarmos esta espira de modo que o vetor n fique perpendicular à direção do campo magnético, nós vamos encontrar aqui um ângulo de 90 graus e, portanto, o cosseno de 90 é zero, ou seja, o fluxo do campo magnético B através da área delimitada pela linha aqui representada a vermelho, nesse caso será nulo. Podemos continuar a rodar a espira, vamos obter, obviamente, valores diferentes, compreendidos entre 0 e 360 graus, ou entre 0 e 2 π radianos. E assim, substituindo os valores aqui no respectivo valor de alfa, nós vamos obter respectivos valores de fluxo do campo magnético. Portanto, mas note-se para estes dois valores particulares, quando a direção do campo, aliás, quando o vetor campo magnético e o vetor perpendicular à superfície delimitada por esta espira tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, o fluxo do campo magnético é máximo porque o cosseno definido por estes dois vetores é o cosseno de um ângulo de 0 graus ou de 0 radianos. E é nulo quando o ângulo formado por estes dois vetores for de π sobre 2 radianos ou de 90 graus. Portanto, vamos analisar aqui as nossas imagens.
e sem o perigo de cometer erro de leitura de perspectiva, vamos começar por eliminar aquelas que não nos suscitam dúvidas. Portanto, qual das figuras seguintes representa a situação em que é maior o módulo do fluxo do campo magnético? Maior. Portanto, será aquele em que a orientação da espira e as linhas de campo forem perpendiculares entre si. Ou seja, será aquele em que o maior número de linhas de campo atravessa a área da superfície delimitada pela linha, pela espira. E, portanto, vemos que aqui, por exemplo, D estará eliminado, B também, porque o ângulo entre o vetor perpendicular à superfície delimitada pela espira e o vetor campo magnético não é de 0 graus, mas aqui sim, por exemplo, aqui também me parece que não, por causa de uma leitura em termos de perspectiva, aqui sim, parece que esta imagem pretende ilustrar que a espira, ou seja, o vetor perpendicular à superfície delimitado pela espira, tem a direção do campo magnético. Portanto, se tem a direção do campo magnético, corresponde-lhe um fluxo máximo positivo ou um fluxo máximo negativo. Tudo depende se o ângulo entre eles formado é de 0 graus ou se é de 180. Mas, como aqui nos estão a pedir maior o módulo do fluxo magnético, então não temos dúvidas que será a opção C.